Olá pessoal, damos início agora a um tema bem interessante voltado para o cargo de analista oficial de justiça, que é justamente o tema de controle de constitucionalidade. Então vamos abordar aqui alguns tópicos bem interessantes. Eu peço que vocês também acompanhem, depois de uma leitura no nosso material de PDF, que eu selecionei aquilo que é mais pertinente para a nossa prova, tá bom? Se você está respondendo questões do que concurso, só uma informação importante: não utilize como parâmetro as questões de controle de constitucionalidade com relação aplicados nas provas da Defensoria Pública, Procuradoria, porque é um nível mais aprofundado. Para analista, tá, o que eu vou falar aqui para vocês é suficiente. Eu vou abordar as partes, a concepção geral do controle, aquilo que é a base, que todo mundo tem que saber, e no material PDF, no final, eu vou fazer referência a algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, jurisprudências recentes e outras antigas que a FCC já fez abordagem. Então, para a gente não ter um retrabalho, nessa parte da jurisprudência, eu coloquei meu parâmetro de pesquisa, foi justamente o dizer direito, e coloquei lá explicações em cada tese do Supremo. Só que para entender essas teses, você tem que ter toda a base que eu vou construir aqui no nosso material, na nossa videoaula, tá bom? Então vamos lá. Controle de constitucionalidade, primeiro tópico bem interessante. Você precisa saber que toda lei, acompanhe na tela, toda lei, ela é analisada em três vertentes, tá? Em três vertentes. A primeira vertente de análise de uma lei é quanto à sua existência. Então, na existência, que eu vou analisar o momento que ela vai fazer parte do mundo jurídico. Pode ser por meio da data da promulgação, da data da sanção. Aí nós tem no nosso material PDF, tá bom? A explicação. Aqui nós temos também a análise quanto à sua validade, se ela foi de acordo com a norma parâmetro, tá? Norma parâmetro. E aqui nós temos também a análise de uma lei sob o aspecto da sua vigência normativa, quando ela passa a viger no Brasil, tá? Quando ela vai viger no Brasil, aí você estuda lá na LINDB, né? Também a LINDB vai tratar justamente disso. O nosso estudo, ela fica restrita ao aspecto da validade. E o que você precisa saber sobre a validade? Nós teremos uma comparação, uma compatibilidade de uma norma que está sendo questionada perante uma norma que vai ser o paradigma, nós chamamos de a norma referência, tá bom? E com relação a isso, eu estou me referindo a um controle que será exercido sobre essa lei. Como não há só um controle, nós vamos estudar o controle de constitucionalidade, só que o controle de constitucionalidade é uma espécie do gênero controles. Então nós temos controles de validade, controle de validade. Aí eu tenho como espécies, tá? O controle que nós vamos estudar, controle de constitucionalidade, o controle de convencionalidade e o controle de legalidade. Então aqui vou esquematizar do lado a compreensão dessas três normas parâmetro, tá bom? Normas parâmetro. Então nós temos aqui
tá? Então vamos lá. Nós temos a Constituição Federal, eu posso ter ela como, deixa eu botar mais para cá, Constituição Federal, link, bota bem para cá assim. Constituição Federal, eu posso ter como parâmetro um tratado supralegal, e eu posso ter como parâmetro também uma lei. Lei. Eu posso também ter como parâmetro uma lei. Vamos detalhar ainda mais. Constituição Federal. Eu posso ter dentro do campo, como status constitucional, o articulado, né? Nossa Constituição. Fazer assim. Só um minuto. Botar por extenso, fica melhor. Compreensão. Botar. Constituição. Parece que ficou melhor assim. Aí nós temos a Constituição Federal e o seu articulado. Artigo 1º até o artigo 250, e nós temos também como parâmetro o ADCT, atos de disposições constitucionais transitórias. Preâmbulo não, tá? Tem explicação no nosso material. Preâmbulo, ele não pode ser utilizado como parâmetro de controle. Aí nós temos uma emenda à Constituição. Nós também temos, por esse lado aqui, um tratado com força de emenda. Aquele que está lá no parágrafo 3º do artigo 5º, aqueles tratados internacionais sobre direitos humanos que obedeceram o rito de uma emenda à Constituição, tá bom? Então eles podem ser utilizados como parâmetro de controle de constitucionalidade. Então nós temos também a questão dos princípios. O STF já se manifestou, princípios constitucionais, implícitos, tá bom? Aí nós temos tratado supralegal e a lei. Então, o que eu posso questionar aqui? Norma objeto. Vou colocar aqui de... Não ficou legal essa cor, não deu muito destaque, né? Vermelho. Vamos lá. Vermelho. Você sabe que com base na lei eu posso criar o quê? Um ato infralegal. Um ato infralegal. Esse ato infralegal ele pode ser questionado com base na lei, ferimento da lei e com ferimento na
Constituição. Então, esse ato pode ferir tanto a lei quanto a Constituição. Ato infralegal se estiver violando uma lei. O controle não é de constitucionalidade, de convencionalidade. O controle é de legalidade. Então, controle de legalidade. Então, eu posso exercer esse controle, professor. Eu posso, por exemplo, exercer esse controle através do recurso especial, através de um RESP. Eu posso questionar um ato local, por exemplo, infralegal, ferindo uma lei. Então, eu posso questionar por meio de um recurso especial ao STJ. Só que eu posso também atingir perfeitamente a Constituição. Aí, no caso, o controle será de constitucionalidade. Controle vai seguir constitucionalidade. Só que eu quero colocar uma observação aqui, tá? Então, vou puxar uma seta com relação justamente essa ofensa à Constituição. O Supremo só reconhece ser possível o controle de constitucionalidade se a ofensa for direta, frontal, não pode ser de forma reflexa. Então o cara vai lá, vai entrar com uma ação no Supremo e vai alegar o seguinte: olha, ela violou esse ato infralegal, violou a CLT e violou por consequência a Constituição. Não, a pessoa tem que dizer, tem que direcionar certinho, ó, violou a Constituição. Se ele tocar no assunto de um conteúdo legal, não seja a Constituição, o Supremo não vai reconhecer justamente aquela ação de controle. Então, vou colocar como observação, anote aí, põe na tela. Então, eu vou colocar assim: ofensa meramente reflexa. Meramente reflexa. Reflexa ou indireta à Constituição Federal, configura-se ilegalidade. Configura-se ilegalidade e não constitucionalidade. E não inconstitucionalidade. Então aqui, gente, não cabe nem, portanto, ação de controle concentrado nem difuso do Supremo, né? Não cabe nenhum recurso extraordinário, beleza? No caso, recurso extraordinário, quando for uma questão incidental de inconstitucionalidade, né? Então vamos lá. Outra observação, acompanhe aí. Outra observação, tá? Como tudo na vida nós temos um parâmetro, é ou não é verdade? Tudo na vida a gente tem uma referência.
porque nós optamos em seguir aquela referência. Você tem uma referência, professor de constitucional, penal, processual penal, você tem uma referência, aí você vai seguir aquela referência. Então, o que acontece? Aqui no mundo jurídico, eu tenho que ter uma referência, para justamente vai ser a partir dessa referência que nós daremos início, o pontapé inicial à nova ordem jurídica. E nessa referência é justamente a Constituição. Se a Constituição vai ser parâmetro, é porque eu estou afirmando que dentro dela, na sua origem, eu não posso alegar um ato defeituoso, um vício de inconstitucionalidade. Eu não tenho como falar, portanto, em uma Constituição originária que ela tem um aspecto defeituoso, porque quando eu falo que ela tem um ato defeituoso, é porque eu estou comparando com alguma coisa. Eu só posso falar que algo é defeituoso aqui se eu tiver uma norma referência. Então, se a gente for analisar assim, a gente nunca vai chegar a definir ao certo o que seria uma norma referência. Então, por conta disso, optamos, tá? O legislador, o constituinte originário, optou em estabelecer como norma referência no ápice da pirâmide a Constituição Federal. Então, a gente reconhece ela, que ela é dotada na constitucionalidade, na Constituição originária, né? Quando ela é promulgada, nós dizemos que ela não padece de vício. Então, a partir dela, a gente vai dar início à nova ordem jurídica. Então, portanto, eu não posso afirmar que existe controle de constitucionalidade sobre normas constitucionais originárias, tá? Então, nas normas originárias constitucionais, eu não posso falar em vício, porque ela é ilimitada juridicamente, ela não tem vínculo nenhum juridicamente com a Constituição anterior, tudo bem? Então, vamos colocar assim a observação. Então, anote aí, acompanhe na tela. É impossível ficou aqui esquisito. É impossível controle de constitucionalidade de normas originárias. Originárias. Agora, gente, nada impede, volte aqui, acompanhe comigo. Nada impede de um controle de constitucionalidade sobre uma emenda à Constituição. Bom, porque aí não é o poder originário, é o poder constituinte derivado, no caso a criatura. O criador, aquela história, o criador, ele não tem ato defeituoso nenhum. A criatura, ela pode ter um ato defeituoso, por exemplo, quando ela viola um comando proibitivo do criador. Por exemplo, lá no artigo 60, parágrafo 4, fala que eu não posso ter uma emenda constitucional tendente a abolir. Ali nós temos um rol que é justamente as cláusulas pétreas. Apesar da Constituição para ser rígida, ela há um núcleo duro, ou seja, não é possível tocar nesse núcleo, que é justamente as cláusulas pétreas. Então, eu não posso ter uma emenda constitucional tendente a abolir aqueles direitos considerados como um núcleo duro, ou seja, uma cláusula pétrea. Aí eu posso ter controle de constitucionalidade como norma objeto, uma emenda à Constituição. Agora eu posso ter como norma objeto
uma norma constitucional originária? Negativo, pelos motivos já expostos aqui, tá bom? Então aqui eu fiz já uma situação bem interessante. Agora vamos analisar uma lei. Agora uma lei violando um tratado supralegal, que é a situação do Pacto de São José da Costa Rica, que proíbe, que veda a prisão civil do depositário infiel. Então, se tiver uma lei brasileira que viole, aqui o controle vai ser de convencionalidade. Convencionalidade. Convencionalidade quer dizer que a norma parâmetro vai ser um tratado internacional. Se o tratado supralegal violar a Constituição, aí isso é fácil, né? Controle de... Vou abreviar aqui, tá, gente? Não tem espaço. Controle de constitucionalidade. E se a lei violar a Constituição, eu também tenho o controle de constitucionalidade, tá bom? Professor, se o controle for de constitucionalidade, estiver com o parâmetro da Constituição, e esse tratado aqui, ó, com força de emenda, ele pode servir como controle de constitucionalidade? Sim. Mas o controle de convencionalidade, ele não tem como parâmetro um tratado internacional? Sim. Então, o que acontece? O tratado pode servir de dois tipos de controles, tá? Controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade. Então, coloque no seu caderno. O tratado com força de emenda, ele exerce ao mesmo tempo controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade, tá bom? Então, eu coloquei logo aqui essa introdução para a gente avançar sobre o estudo agora de fato do controle, tá? Do controle de constitucionalidade. Não vou abordar nada mais sobre esse aspecto de convencionalidade e legalidade. É só para você ter uma ideia, para você saber que controle de validade, eu não tenho só uma espécie, um tipo, controle de constitucionalidade, eu tenho de convencionalidade e o controle de legalidade. Tudo bem? Então a gente vai avançar agora, de fato, vamos adentrar ao estudo do controle de constitucionalidade. Como é uma introdução, eu vou fazer um intervalozinho agora, tá? Vou fazer um intervalo e no próximo bloco a gente dá continuidade. De fato, vamos explorar alguns pontos interessantes acerca de controle de constitucionalidade para que você possa gabaritar eventual questão sobre controle. Ok, gente? Um forte abraço e até já.